Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim fazer um vídeo 3 em 1, que é um papo, um desabafo e uma lista também, gente. Eu vim conversar com vocês sobre a questão das resenhas nos canais literários e indicar alguns livros de resenhas que eu já fiz aqui no canal, que eu acho que são legais para vocês assistirem, mas enfim, vamos primeiro ao papo que eu quero ter com vocês, né? Eu tava aí, né, dando umas voltas pelos canais literários e eu percebi que os canais literários, né, alguns canais literários, têm evitado fazer resenhas. Talvez porque resenha não dá tanta visualização, né, a verdade é essa. Mas eu acho que a resenha, ela é o carro-chefe de um canal literário. Por mais que não dê muita visualização, que de fato não dá, mas um canal literário, ele precisa ter resenhas, né? Porque a gente pode indicar livros por outros meios, pode fazer listas igual hoje, né? Eu tô fazendo uma lista aqui pra vocês, mas a resenha é aquele conteúdo mais aprofundado, sabe? Aquele momento da gente conversar mais pormenorizadamente sobre uma obra, explicar, né, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Aí depende, né? Tem resenha que leva mais pro lado da opinião mesmo, resenha que leva mais para um lado mais técnico. Eu gosto de falar da parte mais técnica. Eu não gosto de dar resenha, né, de dar spoiler nas minhas resenhas. Eu gosto mais eu uso as resenhas, na verdade, para despertar a curiosidade de vocês, né? Mas é lógico que um canal precisa sim das visualizações para sobreviver, né? Então tem que ter também outros vídeos para chamar a atenção da galera e tal, né? A gente até tem um nome para dividir esse tipo de conteúdo, né? Tem conteúdo de topo, de meio e de fundo de funil, que a gente fala os termos técnicos assim. Mas é necessário que tenha sim um conteúdo mais embasado, um conteúdo, pra mim, tá, gente? Tô falando a minha opinião, cada um faz o que quer nos seus respectivos canais, né? Eu tô trazendo essa discussão aqui pro meu canal, né? Eu gosto de ter aqui no meu canal conteúdos mais embasados, conteúdos mais profundos e também conteúdos um pouco mais superficiais, e não superficiais no sentido pejorativo, não. Superficiais no sentido de conteúdos mais fáceis mesmo de serem consumidos. Eu acho importante também ter esse tipo de conteúdo. Aquele conteúdo que a gente lava a louça assistindo algum vídeo, sabe? Que não precisa prestar tanta atenção. Mas eu acho legal também a gente se voltar para esses conteúdos mais profundos, que a gente precisa refletir, que a gente precisa prestar atenção, porque tudo fica muito superficial se não for assim, né? E eu não tenho nada contra, como eu falei, esses momentos que a gente precisa de um conteúdo mais superficial, mas eu acho que a gente pode mergulhar mais profundamente em várias questões da vida. E falando aqui da literatura, né, que é o assunto, eu sempre defendo que vocês mergulhem mais profundamente na literatura, não fiquem só no raso. Então, mesmo não dando tanta visualização assim, eu sigo fazendo minhas resenhas. Eu prefiro consumir conteúdos também que tem mais a somar, que são mais profundos, né? E observando aí vários canais, que eu fiz um tour bem grande assim pelos canais literários, eu notei que realmente, né, as visualizações às vezes estão ficando mais importantes do que o conteúdo em si. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, que são as pessoas que assistem aos vídeos, né, pra isso, né, porque senão vocês vão começar a ter só conteúdos muito superficiais e eu acho que isso também não é bom nem pra vocês, né. E aí, o que eu quis fazer aqui? Quis chamar a atenção de vocês, já que as resenhas não têm tanta visualização e já que eu acho muito importante ter resenha num canal literário, né, pelo menos é o mínimo que eu espero, eu vim convidar vocês para assistir as 5 resenhas que eu já fiz aqui no canal, que vão servir como 5 indicações de livros. São obras maravilhosas, obras que eu acho que vocês deveriam sim ler. E essas resenhas que eu fiz dessas obras são formas de despertar o interesse de vocês. Como eu falei, minhas resenhas não tem spoiler, então fica aqui, né, nesse vídeo, esse convite para que vocês assistam as resenhas que eu fiz desses livros, que eu vou citar aqui agora para vocês, e fica também como 5 indicações de livros maravilhosos que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de dar uma chance. A primeira resenha que eu vou indicar aqui pra vocês é uma resenha que eu gostei muito. É uma resenha bem antiga aqui do meu canal, né? Então eu tô diferente, o cenário tá diferente. Na verdade,
Acho que a maioria dessas resenhas aqui eu tô em outro cenário, quando eu morava lá em Brasília, enfim. Eu fui assistir minhas resenhas, gente, só um parênteses aqui. Como que a gente acha que a gente não muda, né, a nossa relação com a câmera, assim, mas como que muda, né? Vocês vão reparar que eu tô falando, acho que de forma mais espontânea do que naquela época lá. Mas essa resenha que eu vou indicar é uma resenha que eu gosto muito, que eu coloquei umas intervenções, assim, uns trechos no meio da resenha, né? Que é aqui do livro Dom Quixote de La Mancha, que é um livro que foi muito especial para mim por vários motivos. Ele foi a nossa primeira leitura do meu clube de leitura, que é o Clube MSL, então foi o primeiro livro que a gente leu no clube, né, no ano passado, né, que o clube estreou em 2020, então já foi especial por isso. Foi especial porque o Dom Quixote, né, o personagem, se tornou um personagem muito especial para mim também, por diversos motivos, e porque essa história é muito especial, traz reflexões muito especiais. É um livro muito importante, né, para a literatura mundial, e eu falo sobre isso lá na resenha. Eu falo sobre ser considerado o primeiro romance moderno, sobre algumas inovações que Dom Quixote trouxe para a literatura. Então, assista lá a resenha que eu fiz de Dom Quixote. Eu vou deixando todas as resenhas linkadas, tá? Nos cards e também na descrição. Assistam lá a resenha de Dom Quixote e leiam Dom Quixote também, porque é uma obra, assim, imperdível mesmo. Aí a segunda resenha que eu indico pra vocês é de um livro mais filosófico e que eu gostei de filosofar lá naquela resenha, que é aqui Cândido ou Otimismo, do Voltaire, né? Eu me encantei com Voltaire quando eu li esse livro aqui. Eu me surpreendi com Voltaire também, porque eu esperava outra coisa, e esse livro aqui é muito mais engraçado, muito mais nonsense mesmo do que eu esperava. Então, ele tem uma discussão de otimismo versus pessimismo, né? E como que a gente pode encontrar um meio termo entre esses dois extremos. E eu falei tudo isso lá na resenha, expliquei direitinho do que se trata a história, o que você vai encontrar aqui, inclusive sobre essa questão de pessimismo, otimismo, os personagens que representam cada um desses lados aqui na história. Então acho que vale muito a pena também você tanto assistir a minha resenha lá desse livrinho, que é muito pequenininho, mas é muito legal, gente. E vale a pena também, lógico, você ler aqui Cândido ou Otimismo. A terceira resenha que eu indico pra vocês é uma resenha que me pega muito no coração mesmo, que é um livro que eu gostei pra caramba, e é um livro que ele tá longe de ser unanimidade. Muita gente odeia o livro por causa do protagonista, e eu amei o protagonista, que é O Apanhador no Campo de Centeio. E lá na resenha eu explico por que eu amei o protagonista. Eu explico, eu trago pra vocês uma nova forma de olhar para o Holden, né? Quem sabe se você já leu esse livro ou se você vai ler esse livro, eu trago aí uma nova forma de você enxergar o Holden, né? Enfim, é uma resenha mais emocional, uma resenha que eu fiz mais com o coração mesmo. Então é uma resenha que eu gosto muito, eu reassisti todas essas resenhas aqui pra fazer esse vídeo, né? Na verdade eu reassisti todas as minhas resenhas pra fazer esse vídeo, pra ver quais eu ia indicar pra vocês. E essa daqui com certeza é uma resenha que eu gostaria muito que vocês assistissem, porque através dessa resenha eu queria convencer vocês a ler O Apanhador no Campo de Centeio, e se você já leu, eu queria te convencer a enxergar o Holden com outros olhos, porque eu acho que ele merece sim. Tem uma partezinha nessa resenha aqui que tem um spoiler sobre o título, mas lá na resenha eu aviso o minuto direitinho para você pular. Então todos os meus vídeos que tiverem algum tipo de spoiler, eu sempre vou colocar um minuto aqui embaixo para você pular, tá bom? Porque eu não gosto de spoiler mesmo, tá? Digam o que quiserem, mas eu não gosto de spoiler. Então eu não vou ficar dando spoiler pra vocês. Então pode assistir a resenha lá, depois você me conta se eu te convenci a ler esse livro ou se eu te convenci a gostar um pouco mais do Holden também. A quarta resenha que eu vou indicar pra vocês é de um livraço que eu também li pro clube. E foi assim, é um daqueles livros que a gente fica orgulhoso de falar que eu já li, sabe? Que é aqui Guerra e Paz, do Tolstói. Eu gostei muito da resenha desse livro porque eu acho que eu consegui me expressar bem no sentido de dar um panorama mesmo do que é essa história aqui
sem dar nenhum tipo de spoiler. Eu consegui trazer características de personagens que eu acho muito importantes aqui, também sem dar spoiler, para que vocês prestem atenção na construção desses personagens. E eu acho que eu consegui de alguma forma despertar, sim, a curiosidade das pessoas, né? Pelo menos eu acho que eu vou conseguir despertar a sua curiosidade através daquela resenha lá, porque não sabe quando a gente acha que quando a gente assiste um vídeo nosso e fala assim, olha, nesse dia eu tava inspirada, eu coloquei as palavras no lugar certo, e a resenha aqui de Guerra e Paz, eu acho que eu consegui colocar as palavras no lugar certo. É muito difícil eu ficar muito satisfeita com o vídeo que eu faço aqui, viu, gente? Eu sou muito perfeccionista, eu me cobro demais, tanto que nos primeiros vídeos eu cortava muitos meus vídeos porque eu achava assim que qualquer erro, igual eu errei agora uma palavra, eu tinha que cortar, não podia deixar. Hoje em dia eu tô deixando o negócio ser mais espontâneo, né? Mas eu sou perfeccionista, eu me cobro demais. Então, assim, se eu gostei dessa resenha, se eu acho que eu coloquei as palavras no lugar certo, é porque você realmente deveria assistir essa resenha aqui e deveria também dar uma chance pra Guerra e Paz, com certeza. E a quinta e última resenha que eu vou indicar pra vocês aqui, eu vou indicar porque foi a resenha talvez mais empolgada, assim, que eu tava mais empolgada pra fazer, que é um livro que eu queria ler há muito tempo e só tinha em inglês durante muito tempo, e aí eu já tava quase comprando o livro em inglês pra ler, mas eu prefiro ler em português, e aí a Pedra Azul lançou o livro. Eu fiquei tão feliz que assim que eu li, eu fui fazer a resenha correndo, muito feliz da vida pra vocês, então eu fiz assim, talvez seja o vídeo que eu fiz mais empolgada assim até hoje aqui no canal, que é A Vida de Charlotte Brontë. Eu tenho dois autores preferidos, eu tenho muitos autores preferidos assim na minha vida, né? Mas eu tenho dois que têm um lugar especial no meu coração, que são a Charlotte Brontë e o Machado de Assis. E como eu falei, eu queria muito ler esse livro aqui há muito tempo. Então, é uma biografia que eu acho que vale muito a pena você ler, sim, mesmo se você não conhece nenhum livro da Charlotte, porque vai despertar o seu interesse até em ler os livros da Charlotte e das irmãs, né, também, porque fala aqui também nessa biografia, lógico, vai falar também da Anne e vai falar também da Emily, né, mas a biografia é sobre a vida da Charlotte, que é a irmã que viveu mais tempo, né, também não viveu tanto tempo assim não, coitada, mas viveu bem mais do que as irmãs, pelo menos. É uma história muito interessante. Parece uma história de ficção, a vida dessa mulher aqui, então é cheia de altos e baixos, eu acho que mais baixos do que altos, né? E ela é muito fácil de ler, e essa edição da Pedra Azul ainda tem uns extras aqui atrás que explicam algumas coisas, né? Que complementam algumas coisas, porque quem escreveu essa biografia foi a Elizabeth Gaskell, que era amiga da Charlotte Brontë, então ela omitiu algumas coisas, mas a edição da Pedra Azul nos conta essas omissões aqui. Eu falei tudo direitinho lá na resenha, sobre a edição, sobre a vida da Charlotte mesmo, e eu acho que vale muito a pena você assistir aquela resenha lá que eu fiz empolgadaça, e com certeza ler aqui a biografia de Charlotte e ler as obras da Charlotte e das irmãs Brontë de uma forma geral. Bom, é isso, né? Esse é meu vídeo 3 em 1. 3 em 1, mas até que foi bem rapidinho, né? Me conta o que você acha sobre isso que eu falei de resenhas, de conteúdo mais denso, ou se você prefere um conteúdo mais superficial. Eu gosto dos dois, né? Eu gosto de juntar os dois e eu gostaria muito que vocês assistissem os dois aqui no canal também. Me conta também se você já leu algum desses livros aqui, o que você acha deles, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.